Muito bem. A aula de hoje, então, é sobre o contrato de empreitada. Nós vamos analisar as disposições legais contidas no Código Civil acerca desse contrato, ok? Vamos lá, então. O contrato de empreitada, as partes nesse contrato de empreitada, né, são o empreiteiro e o dono da obra. Né? O dono da obra é chamado por alguns autores como comitente. Né? Mas a empreitada, assim como a prestação de serviço era chamada locação de serviço, a empreitada era chamada de locação de obra. Né? A empreitada, ela é aquele contrato em que esses contratantes que eu mencionei, ou seja, em que o empreiteiro, né, ele se obriga, e aí é importante ressaltar, assim como fizemos no contrato de prestação de serviços, na aula do contrato de prestação de serviços, sem subordinação, né, sem dependência. Então, o empreiteiro se obriga a realizar, pessoalmente ou por terceiro, alguma obra, né, alguma construção, certo? De uma casa, por exemplo, de uma ponte, enfim. Né? Essa obra também pode ser intelectual, de repente uma composição de uma música, a redação de um livro, enfim, elaboração de um projeto, né? E ele se compromete a elaborar, a criar, a realizar essa obra para uma outra pessoa, que é o chamado dono da obra ou comitente. Nessa realização, ele pode usar material próprio ou fornecido pelo dono da obra. Né? E é justamente o que diz esse artigo 610, logo de cara. Né? Ele fala que o empreiteiro de uma obra pode construir para ela com seu trabalho ou com ele e os materiais. Né? Então, nesse contrato que é realizado, repito, sem subordinação ao contratante, né, cabe ao empreiteiro a execução de uma obra, né, a realização de uma obra, que pode até realizar por ele próprio ou por terceiros. Né? Mas nessa obra, para a realização dessa obra, o empreiteiro pode contribuir apenas com o seu trabalho ou também com o trabalho e os materiais. Né? Quando ele contribui apenas com o seu trabalho, é a chamada empreitada de lavor. Né? Alguns chamam de empreitada de mão de obra, certo? E, repito, essa empreitada de lavor, ela existe quando o empreiteiro apenas assume a obrigação de prestar o trabalho necessário, né, para a confecção daquela obra, para a realização de uma construção, por exemplo, para a execução de uma obra. Né? Quando ele se compromete a utilizar, a contribuir com o trabalho dele mais os materiais, aí a empreitada é chamada empreitada de materiais. Alguns autores chamam de empreitada mista. Tá? Essa empreitada de materiais, então, ou mista, ela se configura quando o empreiteiro se obriga à realização de uma obra, mas não só a realizar a obra, se obriga também a entrar com o fornecimento dos materiais necessários à execução dessa obra. Então, ele entra com a mão de obra e com os materiais necessários à execução. Né? Observe aí que, de certo modo, está surgindo ao mesmo tempo, né, concomitantemente, uma obrigação de fazer e uma de dar. São os materiais. Né? Ainda o parágrafo 1º, né, atenção, ainda nesse artigo, né, atenção para o que ele diz. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, o dever do empreiteiro de fornecer material não é algo natural do contrato, não é algo que se presume.
né, tem que estar expressamente convencionado no contrato celebrado entre as partes, ok? Nesse parágrafo 2º, diz assim, que o contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Esse contrato, atenção que o que eu grifei aí, né? Contrato para elaboração apenas do projeto, certo? Então, esse contrato, ele exige do empreiteiro, né, apenas a execução de uma obra intelectual, né? Qual seja, justamente a elaboração de um projeto, certo? Por exemplo, o projeto para a construção de um edifício, né? E se você contratou alguém, é isso que está dizendo esse parágrafo 2º, para a realização de um projeto, para a elaboração de um projeto, né? Não significa, não está embutido nesse contrato, né? Essa contratação para a elaboração de um projeto não implica automaticamente na obrigação de executar esse projeto, né? E nem mesmo de fiscalizar a execução por uma outra pessoa. Fiscalizar a execução que venha a ser feita por uma outra pessoa, né? A ideia de quem projetou, né, é levada a efeito por uma outra pessoa, por uma outra equipe, né, sem que o projetista, o empreiteiro, contratado para a elaboração, apenas para a elaboração de um projeto, tenha a obrigação de fiscalizar a execução dessa obra, certo? As incumbências, evidentemente, devem ser expressamente contratadas na determinação da obra, né? Se não estiver expresso, ele não. E você contratou alguém apenas para a elaboração de um projeto, essa obrigação de elaborar o projeto não implica automaticamente, nela não está embutida a obrigação de executar o projeto e nem de fiscalizar a execução, né? Ainda tratando desse artigo ou das decorrências dele, vamos falar de outros que surgem, que estão no Código Civil. Diz o artigo 611 que quando o empreiteiro fornece os materiais, ou seja, né, no caso de empreitada de materiais, ou mista, né, o empreiteiro está fornecendo os materiais, né? Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas, se estiver, ou seja, aquele que tem que receber estiver em mora, por sua conta, correrão os riscos. Então, o que esse artigo está tratando é da responsabilidade do empreiteiro no que diz respeito aos riscos da obra, né? Então, se o empreiteiro forneceu os materiais, né, o empreiteiro tem responsabilidade quanto aos riscos da obra até o momento da entrega dessa obra, né? A contento do dono da obra, né? Ou seja, de acordo com aquilo que foi estipulado com o dono da obra, né? Se este não estiver em mora, ou seja, se este não estiver em atraso no recebimento da obra. E nós vamos ver que é um direito, além de um dever do dono da obra receber a obra quando terminada, também é um direito, evidentemente, do empreiteiro ter a sua obra recebida, né, entregue. Então, vejam só, correrão, então, os riscos por sua conta, né? O empreiteiro arca com essa responsabilidade, né? Por que isso ocorre, né? Porque até a tradição, o proprietário do material é ele próprio, né? Não é? Ó, lembrem que estamos diante de uma empreitada de materiais, uma empreitada de materiais também chamada ou mista, né? O
o empreiteiro, nessa espécie de empreitada, ele fornece também os materiais. Então, ele é dono dos materiais, né? Então, o empreiteiro arca com essa responsabilidade, porque até a tradição, ele é o proprietário do material. Foi ele quem escolheu esse material, ele quem preparou, que realizou a obra que foi encomendada pelo comitente, pelo dono da obra, né? Então, ele deve responder, obviamente, né, por eventuais prejuízos que a obra apresentasse se o material, por exemplo, for de má qualidade, né? Então, aí ele tem que responder, porque o material é dele, né? É ele que preparou, que escolheu, etc., né? Se algo aconteça que venha a destruir a obra antes da entrega, por exemplo, o empreiteiro é que suportará o prejuízo, né? Porque ele ainda não cumpriu o seu dever de entregar a obra, ok? Então, imaginem, esse artigo ele surge, a razão de ser dele é bem essa, né? Se essa responsabilidade do empreiteiro que fornece os materiais, ou seja, empreitada mista, né, ou de materiais, ela se explica, a razão de ser dela, né, é justamente essa possibilidade de o empreiteiro usar materiais de qualidade inferior, de baixa qualidade, né, aquilo que, levando-se em conta, evidentemente, a obra que deve entregar, né, ou até utilizar materiais que não foram os contratados, os desejados pelo dono da obra, certo? Aliás, decorrendo disso aí, né, quando se tratar de obras consideráveis, acho que é esse o termo que o próprio código utiliza, né, o risco após a entrega cessa, mas ainda existe a chamada garantia legal, né? Está aí no artigo 618 do Código Civil. Vejam o que ele diz. Nos contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, é exatamente esse o termo utilizado, né? O empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Olha, o parágrafo único apresenta um prazo de decadência aí, né? Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou do defeito. Então, esse artigo, vejam que ele se refere a contratos de empreitada de edifícios, são grandes obras, né? Ou construções consideráveis, né? Então, coisas de grande envergadura, imaginem pontes, viadutos, etc., né? Esse artigo se refere a exatamente esse tipo de obra, certo? Então, não é qualquer obra. E ele estabelece, na verdade, uma garantia legal, perceberam? Uma garantia, né? É uma garantia legal, ou seja, prevista na lei, né? É um prazo de garantia legal da obra, né? E por que isso, né? Então, em contrato, e o prazo é de 5 anos, está lá no CAPT, né? Contratos desse tipo, né, de grandes, de edifícios ou outras grandes construções, né? A qualidade dos materiais utilizados na realização da obra deve ser perfeita, deve ser exímia, deve ser superior, né? Por quê? Porque um grande número de pessoas, digamos assim, poderiam ser atingidas pelo uso desses, pelos prejuízos que seriam causados pelo uso de materiais de qualidade inferior, né? Então, em edifícios ou outras construções consideráveis, a lei estabelece uma garantia legal, né? Uma garantia de 5 anos da construção, certo? Essa responsabilidade prevista nesse artigo é do empreiteiro de materiais, né? Do empreiteiro de materiais e de execução, né? Ou seja, é daquela pessoa
que realmente cuidou para que a obra alcançasse a sua segurança, né? É aquele que fiscalizou a fundação, né? O levantamento do edifício ou qualquer outra construção, quaisquer outras construções de grande porte, né? E sempre com o objetivo, é claro, de dar um mínimo de segurança, certo? Essa garantia legal de 5 anos pode ser ampliada até, mas jamais reduzida, né? Então, não é possível você reduzir a garantia, tirar, né, diminuir esse prazo de 5 anos, porque é uma garantia que está na lei, vem de ordem pública, né? Não dá para diminuir essa garantia legal, mas dá para aumentá-la, certo? Essa garantia legal, ela independe de culpa, ela é uma garantia, né? O empreiteiro realmente vai responder por todo esse período de 5 anos após a conclusão da obra, certo? Não se trata de algo que vai... Não é um prazo decadencial esses 5 anos, né? O prazo decadencial está no parágrafo único, né? Ou seja, a partir do momento em que apareceu um vício ou um defeito da obra, né, ele tem, o dono da obra, o prazo de 180 dias, a contar justamente da data do aparecimento do vício ou defeito, né, para cobrar a reparação, para cobrar eventuais perdas e danos, né? E repito algo importante, esse prazo referido no artigo 618, parágrafo único, de 180 dias, que é um prazo decadencial, ele refere-se unicamente a essa garantia prevista no CAPT, né? Então, é o prazo para você, para o dono da obra, propor uma ação contra o empreiteiro, certo? Em relação aquele vício, aquele defeito que apareceu durante esse prazo de garantia. Tá, ok? Além disso, imagine que esse prazo se escoa, né, se termina, né, o proprietário vai poder demandar pelos prejuízos que lhe foram causados, pela falta de solidez da obra em razão do material ou do solo, né? Mas que apareçam nesse quinquênio. Se esse prazo se escoar, ele decai desse direito de cobrar, né? E, repito para ficar bem claro, ele só vai perfazer, só vai ocorrer, concretizar esse prazo decadencial, né? Ele só vai decair desse direito, perder esse direito, né, se ele não propuser a ação contra o empreiteiro dentro do prazo de 180 dias contado do aparecimento desse vício ou desse defeito. Imaginem uma empresa que se compromete a construir casas para os seus funcionários, né, e contrata um engenheiro, certo? Esse construtor, né, ele responde pelo prazo de garantia de 5 anos. Né? E o dono da obra, que é aquela empresa que contratou, né, tem o prazo decadencial de 180 dias para reclamar de qualquer problema que tenha surgido dentro desse prazo de garantia de 5 anos. Né? Imagine que o defeito tenha aparecido lá com 4 anos e meio depois da entrega. Está dentro do prazo da garantia. A partir desse aparecimento, o dono da obra tem 180 dias para reclamar, para pleitear eventual prejuízo decorrente dessa imperfeição, dessa falta de solidez, né? Do material inadequado que foi utilizado, enfim, aí depende da análise do caso concreto. Né? Além desse artigo, acho que vale a pena comentar um que trata sobre o preço. Né?
E por que que esse que trata sobre o preço ele é importante? Pelo seguinte, a regra é que o preço não se altera num contrato de empreitada, né? Nós veremos isso ao falarmos do artigo 619. Mas olha o que diz o artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. Então, a diminuição do preço, o que esse artigo está tratando é da diminuição do preço do material, né? O dono da obra, se ocorrer essa diminuição no preço do material, né, ou da própria mão de obra, né, do serviço, né, ele, e essa diminuição ser superior a 1/10 do preço global convencionado entre as partes, né? Neste caso, o dono da obra pode pedir a revisão, né? O objetivo dessa revisão seria garantir que essa diferença apurada entre o preço convencionado e o preço real daquele momento, né, seria apurar isso, né, nessa revisão e promover a adequação, digamos assim, do contrato àquela realidade, né, àquela realidade econômica, né? Evita-se, penso eu, nesse artigo 620, o enriquecimento sem causa, né? A revisão reequilibra, digamos assim, economicamente as partes, né? Agora, se a diminuição do preço do material ou da mão de obra for inferior a esse 1/10 do preço global ajustado entre as partes, né? E essa referência é prevista no próprio artigo 620, né? Então, neste caso, não se faz jus a qualquer revisão e deve cumprir o contrato celebrado do modo como ele se encontra pelo valor inicial, né? Então, entendeu o legislador? Há quem critique esse artigo porque estabeleceu um critério numérico, né? Quantitativo. Mas, enfim, entendeu o legislador que criando esse parâmetro ficaria mais fácil para analisar se realmente existiu ou não esse desequilíbrio contratual quando da diminuição do preço, certo? Observem que se trata, nesse artigo 620, né, que esse direito, né, porque só se fala em diminuição do preço, né, essa revisão só é permitida, lendo o 620, para o dono da obra, né? Não para o empreiteiro, perceberam? Né? Há quem sustente que não se permite esse direito, o legislador não previu esse direito ao empreiteiro, levando-se em conta que eventuais alterações em seu desfavor, né, contra o empreiteiro, né, configuraria, digamos assim, um risco da própria atividade que ele desempenha. Então, ele assume esses riscos e, para ele, não pode haver a possibilidade de revisão. Eu acho questionável isso, mas confesso que a maioria dos autores admitem esse artigo 620 sem possibilidade de revisão. Né? Grande parte faz isso, por parte do empreiteiro, sem possibilidade. Né? Mas eu acho que é perfeitamente possível sustentar o contrato se houver esse desequilíbrio. Né? Se o preço se tornar excessivamente alto, penso perfeitamente possível a revisão por parte do empreiteiro. Mas saibam, não é isso que está dito aí no 620. Tá? Voltando para a empreitada de lavor, perdão, né? Que é aquela em que o empreiteiro contribui apenas com o seu trabalho, né? Diz o artigo 612
do Código Civil que se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Então, se a empreitada... primeiro ele trata lá no 611 da empreitada mista, depois agora não sei, dos riscos, né? E no 612 ele trata dos riscos no que diz respeito à empreitada de lavor, né? Então, se a empreitada for somente se o empreiteiro contribuir apenas com o seu trabalho, né? Ou seja, em se tratando de empreitada de lavor, né? E não havendo culpa do empreiteiro, né? Os riscos, né, correrão por conta do dono da obra, né? E por que isso? Pelo mesmo motivo explicado no 611, porque o material pertence na empreitada de lavor ao dono da obra. Por que no artigo 611 o empreiteiro assumia o risco, né? Por conta de o material lhe pertencer. É uma empreitada de materiais, mista, né? Ou seja, ele fornece o trabalho e os materiais. No 612, ele fornece apenas a mão de obra. Então, os riscos correm por conta do dono da obra, né? Do comitente, né? Porque os materiais lhe pertencem, né? Então, é por sua conta e risco que correrão a eventual perda, a degradação da coisa, né? O empreiteiro só vai responder por dano que quando agir culposamente, né? Quando ele causar um dano ao material fornecido pelo dono da obra. Imagine que ele trabalhe indevidamente com o material, deixa de guardá-lo em local apropriado e ele acaba estragando, né? Acaba se danificando ou se perdendo mesmo, né? Então, nesses casos, o empreiteiro responde, mas aí tem quando agir com culpa, né? Além desse artigo, vale a pena mencionar o seguinte, que é o 613. Tá? O artigo 613 diz que, sendo a empreitada unicamente de lavor, então continuamos no caso da empreitada de lavor, né? Sendo a empreitada unicamente de lavor, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. Esse artigo está tratando do perecimento da coisa na empreitada de lavor, né? Então, se a perda da coisa resultou da má qualidade ou de falta de quantidade do material, né? Demonstrada a culpa do dono da obra, a culpa do comitente, né? O empreiteiro faz jus à retribuição, né? Até o ponto, evidentemente, em que a obra foi executada, né? Se provar que avisou o dono da obra, né, a tempo, né, da necessidade de substituir o material, seja por conta da sua qualidade ou por conta da quantidade, ou seja, aumentar a quantidade, né? Então, a princípio, o empreiteiro não faz jus se o objeto do negócio se perder, né, se deteriorar, perecer, né, o empreiteiro não faz jus à retribuição, né? A não ser que ele demonstre que essa perda resultou de problemas da má qualidade dos materiais, por exemplo, né? Ou no que diz respeito à quantidade insuficiente, né? Então ele tem que demonstrar isso e também demonstrar que avisou o dono da obra sobre isso, certo? O artigo 617
ele estabelece que o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Então, neste caso, observem a responsabilidade do empreiteiro, né? E como estamos falando de materiais que recebeu, estamos diante da empreitada de lavor ainda, né? Se por imperícia dele ou por negligência ele perder esses materiais, ele inutilizar esses materiais. Então, imagine, neste caso, o dono da obra fornece o material, né? E imagine a perda desse material por culpa do empreiteiro, né? Por conta de alguma negligência ou imperícia, como diz o artigo, né? No caso de uma falta de habilidade técnica, por exemplo, né? Por algum desses motivos, ele inutilizou o material. Né? Então, aí o dono da obra tem direito de reclamar do empreiteiro o pagamento do valor correspondente a esses materiais. Né? Porque a obrigação do empreiteiro que recebe os materiais do dono da obra zelar por eles, cuidar do material, né? Desde o momento em que o recebe até o momento em que aplica na construção, né? Em que utiliza na atividade que está desenvolvendo, certo? Essa responsabilidade, como está aí no artigo, ocorre quando há culpa do empreiteiro, certo? Muito bem. Além disso, voltando ao assunto da elaboração de projeto, né, diz o artigo 622 que se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto, né, então por isso que estamos falando aí do projetista, né, daquele que fez o projeto, né, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618, seu parágrafo único, que é aquele que nós já comentamos que diz respeito à garantia legal, né, de 5 anos. Né? O que esse artigo 622 faz é dizer claramente que o autor do projeto que não tenha participado em momento algum da execução e nem da fiscalização da obra, né, a ele é atribuída apenas a responsabilidade por sua garantia. Né? Que garantia? Aquela prevista no artigo 618, de 5 anos. Então, se a obra for executada por um terceiro, né, o autor do projeto, o projetista, aquele contratado, conforme o parágrafo 2º lá do 610, né, aquele contratado apenas para a elaboração do projeto, e repito, desde que ele não tenha fiscalizado a obra, gerenciado a execução da obra, né, ele terá responsabilidade, então, esse autor do projeto, tão somente quanto, utilizando os termos lá do 618, quanto à solidez e segurança do trabalho, né, em razão do material e do solo durante o prazo de garantia de 5 anos previsto lá no artigo 618. Né? Se o projeto for executado por terceiro, com a alteração do material indicado pelo projetista, ou se a execução se der de modo diverso daquela que o projetista estipulou, determinou, neste caso, ele não pode ser responsabilizado pelos defeitos da obra, né? A não ser que ele venha fiscalizar e dirigir a obra e gerenciar e ainda assim assumir. Né? Então, é evidente, o projetista, a obra feita por terceiro, né, gera ao projetista apenas e tão somente a responsabilidade pela garantia legal de 5 anos prevista no artigo 618. Né? Desde que, repito, o projetista não tenha fiscalizado, acompanhado a execução da obra, né? Nem fiscalizado, nem executado.
né? Agora, mesmo que ele não tenha fiscalizado nem executado, mas imaginem que o projeto foi executado por um terceiro, evidentemente, né, desrespeitando as determinações do projetista. Penso que, neste caso, nem mesmo responsável pela garantia legal o projetista é, embora isso não esteja dito aí claramente nesses dispositivos legais. Tá? E para terminar essa primeira página, ainda quanto ao autor do projeto, né, ao projetista, né, diz o artigo 621 que, sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado. Então, sem anuência de seu autor, quer dizer aí autor do projeto, o projetista. Né? Então, sem anuência do autor do projeto, não pode o dono da obra realizar modificações nesse projeto. Né? Ainda que a execução seja confiada a terceiros, ou seja, mesmo que o projetista não seja aquele que esteja executando a obra. A não ser que, aí vem as exceções, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. Né? O parágrafo único estabelece que a proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, né? Ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Esse artigo está claramente determinando que o projeto elaborado e aprovado pelo dono da obra não pode ser alterado. Né? O dono da obra não pode alterar o projeto que ele já aprovou, sem a concordância do autor do projeto. Né? Mesmo que a sua execução, né, que é a execução do projeto, realização da obra, esteja a cargo de um terceiro. Né? A não ser que ocorram, como diz lá, motivos supervenientes. Né? Então, imagine o solo ficou difícil de trabalhar porque teve um terremoto. Né? Ou por razões técnicas, né? Razões de ordem técnica, como diz lá no 621 caput, né? Imagina que ficou, que se encontrou alguma rocha, por exemplo, no subsolo, que tornou inviável a realização do projeto, e algo que evidentemente não teria constado no projeto, né? Ainda diz que tem que ficar comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade, né? De repente um cálculo equivocado, uma estrutura de sustentação que não seja suficiente para sustentar toda a construção, e aí, para alterar isso, se tornou excessivamente onerosa a obra, né? Ou a inconveniência do projeto, melhor dizendo. Né? Algo que às vezes é comum, que de vez em quando acontece, é se tornar excessivamente onerosa a execução do projeto e descobrir isso durante a construção. Né? Eu já acompanhei casos em que, ao se realizar a fundação da obra, né, se começar a cavar o solo, tal, percebeu-se que iria se gastar muito mais, eram mais que 30 ou 40 vezes do que o valor projetado. Né? E aí teria que fazer, inclusive, de outra maneira. E a alteração do projeto se impõe. Né? Aí não tem jeito. Né? Então, de qualquer maneira, o projetista, observem que esse 621 deixa isso bem claro, né? O autor do projeto, ele deve ser cientificado, ele deve tomar ciência para que o seu projeto seja alterado, né? E, eventualmente, autorize ou não essa modificação. Né? O que a lei procura dizer, como dizem alguns, né? Procura estabelecer é reconhecer a autoridade técnica do projetista, né? Respeitar a sua criação intelectual. Né?
O mesmo artigo, o um parágrafo único, diz que essa proibição não atinge pequenas modificações, né? Modificações de pouca monta, como está lá no parágrafo único, né? Imaginem uma substituição de um piso, ou da marca de um piso, por um outro da mesma cor, respeitando as, as cores mencionadas originariamente no projeto, né? Mas muda-se a marca do projeto, a marca do piso, perdão, né? Então essas pode ser concretizadas, essas alterações de pequena monta, sem autorização, sem a concordância do autor do projeto, né? do projetista. Tá? Seguindo, diz o artigo 614 do Código Civil que, se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Esse artigo 614, ele está estabelecendo, observem que ele utiliza a palavra obra em partes distintas, né? Ou por medida, né? Ele está se referindo ao que os autores chamam de empreitada ad mensuram, ou empreitada por medida, né? Essa empreitada por medida, ela surge quando para a fixação do preço, né, se respeitar o fracionamento, a divisão da obra em partes, né? E aí, para o pagamento, se consideram as partes em que a obra se divide, né? Ou a medida dela, né? Isso é muito comum. É muito comum você encontrar empreitada ad mensura em terraplanagem, né? Eu lembro de acompanhar muito isso, e se media a terraplanagem, era por medida, na verdade, né? E a cada medição surgia um pagamento, né? O que esse artigo está estabelecendo é que o empreiteiro tem direito de requerer a medição das partes já concluídas, né? O pagamento pode ser feito por unidade ou por parte concluída. Quer dizer o quê? Na proporção da obra executada, né? E, evidentemente, que o empreiteiro recebe o valor correspondente àquilo que ele já fez, né? Esse artigo 614 está estabelecendo o direito do empreiteiro a essa medição em partes, entendeu? A essa medição das partes já concluídas. Não precisa esperar o término total, final da obra, né, para que a medição seja feita. O empreiteiro tem o direito de exigir isso antes. Os parágrafos, esse artigo 614 tem 2 parágrafos. O primeiro diz que tudo o que se pagou presume-se verificado, né? Então, há uma presunção de que a obra paga está plenamente verificada, né? Até porque é direito do dono da obra, né, do comitente, fiscalizar, averiguar, apurar, antes que ele efetue o pagamento, né, se aquilo que foi entregue, aquilo que foi realizado, pode ser aceito, né, se está de acordo com o que foi contratado, né? O parágrafo 2º diz ainda que o que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido de sua fiscalização. Então, tudo o que se pagou, né, presume-se, é uma presunção juris tanto, né, relativa, até prova em contrário, que foi verificado, né? E o que se mediu também, né? Aí que entra o parágrafo 2º.
aquilo que se mediu, né, presume-se verificado também. Mas aí tem algo a mais. Presume-se verificado se em 30 dias, contados do momento da medição, né, o dono da obra, ou quem tiver a incumbência aí de fiscalizar a obra, né, não tiver apontado nenhum defeito. Então, esse tipo de empreitada de mensura, repito, ocorre muito em contratos de terraplanagem, preparação de terras, né? Então, imagine preparar a terra da fazenda tal para a plantação de cana-de-açúcar agora que vai entrar no momento de plantio, né? Então, se paga a partir de uma medição, né? Quanto você já preparou? Né? O pagamento foi estipulado a cada semana. Nesta semana você preparou quanto? Neste mês se preparou quanto de terra? X hectares, X metros quadrados, X alqueires, né? E aí vai se pagando conforme as medições, tá? Diz o artigo 615 que, concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. É isso que eu havia mencionado lá atrás. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Né? Então, esse artigo estabelece claramente a obrigação do dono da obra de receber a obra. Né? Se ele não fizer isso, aí ele entra em mora, aí ele se constitui em mora. Né? Então, o dono da obra, que é aquele que encomendou a obra, também chamado de comitente, né? Ele tem o dever de receber a obra que ele encomendou. Se esta obra foi concluída, evidentemente, de acordo com aquilo que ficou contratado entre as partes. Né? Ele só pode rejeitar, né, o recebimento da obra, ou seja, não concordar com a entrega da obra, se o empreiteiro descumprir o que foi contratado, se afastar o empreiteiro daquelas instruções recebidas, dos planos técnicos dados quando da contratação, das regras técnicas, inclusive. Né? Esse artigo, essa segunda parte desse artigo 615, não, segundo o artigo 616, né, que no caso dessa segunda parte, ou seja, de poder rejeitar a obra, né, diz o 616 que aquele que encomendou a obra, ou seja, o dono da obra, ao invés de rejeitar a obra, né, ele pode receber, mas com abatimento do preço. Né? Então, se o empreiteiro, vamos supor lá, não cumpre aquilo que foi contratado, né? E o comitente, o dono da obra, tem permissão, segundo o 615, lá na segunda parte, né, de rejeitar a obra. Né? Mas, segundo o 616, ele pode, ao invés de rejeitar, né, receber a obra e pedir o abatimento no preço. Né? Isso se torna perfeitamente possível e evitaria até outras discussões. Né? O que esse artigo 615 que nós comentamos faz? Ele, quando estabelece o dever do dono da obra de receber a obra entregue que está sendo entregue pelo empreiteiro, né? Ele, de certo modo, está garantindo a dispensa do empreiteiro, né? Desobrigando o empreiteiro dos riscos da obra, né? E se ele não agir dessa maneira, o dono da obra, ou seja, se ele não receber a obra, ele fica constituído em mora. Né? É isso que acontece. E o 616 diz que, ao invés de rejeitar, pode o dono da obra, né, pedir o abatimento no preço. Né? Então, é claro que isso seria proporcional
ao que ele teria que repor ou refazer, por exemplo, né, para fazer com que a obra volte ao seu status originalmente contratado. Né? Então, se o empreiteiro, por exemplo, não usou das regras técnicas no seu trabalho, se ele não seguiu as instruções recebidas, né, como está lá no 615, repito que o dono da obra pode rejeitá-la. Mas, ao invés de rejeitá-la, pode pedir o abatimento no preço. E aí, quanto abater nesse preço? Né? Essa é uma questão. E essa questão, evidentemente, tem que estar relacionada, a sua resposta, né? Relacionada aquilo que o dono da obra vai gastar para fazer com que a obra volte ao seu projeto original ou que se recupere algo feito equivocadamente, erroneamente, né? E o 619 estabelece que, salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. No parágrafo único, ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo o que for arbitrado, se sempre presente a obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Gente, não pode o empreiteiro, resumindo esse 619 aí, não pode o empreiteiro exigir do dono da obra acréscimo no preço. Se o empreiteiro introduziu na obra, por sua conta e risco, certo? Qualquer modificação no projeto. Então, mesmo que eu tenha feito modificação no projeto, não pode o empreiteiro exigir do dono da obra o aumento no preço, certo? Se ele, empreiteiro, fez por sua vontade, por sua conta e risco, qualquer modificação no projeto. A norma aí, o artigo 619, tenta estabelecer, aliás, deixa claro, né, o direito do dono da obra, do comitente, né, de ser previamente consultado sobre qualquer alteração na execução da obra, né, de acordo com aquilo que ele encomendou, de acordo com aquilo que ele contratou, né. É claro que pode ter uma previsão contratual dando uma liberdade para o empreiteiro, mas se não tiver, precisa consultar o dono da obra antes, né? É necessário que haja a concordância dele, né? E ainda assim, né? Se ele não, segundo o parágrafo único, né, mesmo que não tenha autorização escrita, né, o dono da obra será obrigado a pagar ao empreiteiro todos os aumentos e acréscimos se ele ficou visitando a obra, né? Fez várias visitas à obra, ou seja, tinha ciência da alteração do projeto, né? Mas nunca protestou contra, né? Então, se o objetivo desse artigo é justamente dar garantias ao dono da obra de que ele deve ser consultado sobre qualquer alteração, né, que for realizada pelo empreiteiro no curso da obra, né, é evidente que o empreiteiro tem que ser considerado como autorizado, devidamente autorizado pelo dono da obra, né, se o dono da obra visitou a obra várias vezes, né, frequentou a obra e não protestou contra aquelas alterações que vinham sendo feitas pelo empreiteiro. Tá? E para a gente terminar o contrato de empreitada, diz o artigo 623 do Código Civil. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro
as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Então, esse artigo, ele trata da hipótese de suspensão da obra por iniciativa do seu próprio dono, né? Do dono da obra. Né? É isso que esse artigo está tratando, da suspensão da obra, né? Por iniciativa do próprio dono da obra. O que se verifica aí, né? Que a lei não impede, da leitura da 623, percebe-se que a lei não impede a suspensão da obra. Né? Mas, por outro lado, ela impõe ao dono da obra, ao comitente, né, pagar ao empreiteiro as suas despesas, os lucros relativos aos serviços já feitos, né, como está dito lá no artigo 623. Além dessas despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, né, também um outro valor a título de indenização, né, uma compensação que seria calculada levando-se em conta o que teria ganho o empreiteiro com a conclusão da obra. Né? O que não está claro aí é que o código utiliza a expressão razoável, né? E não dá para definir, né, para conceituar o que seria esse razoável, né, para apurar o quanto um valor a ser indenizado. Né? Então, é evidente que razoável dá para se entender como algo não exagerado, como algo também não insignificante, né? Mas algo que seja, que não afronte também a igualdade das partes, que não atrapalhe a equidade, né? Que não fuja da equidade. Né? O 624 diz que suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Então, olha, lá no 623, o dono da obra tem direito, mesmo após o início da construção, de suspender a obra. Né? Suspender a obra é rescindir unilateralmente o contrato. Certo? Repito, mediante pagamento ao empreiteiro, utilizando os termos lá do 623, das despesas e lucros aos serviços já executados. E ainda mais uma indenização razoável, né? Que seria para considerar, levando em conta essa indenização, né? Levando em conta o que ele teria ganho se concluísse a obra. Né? O 624, ele diz... ele trata da responsabilidade do empreiteiro agora por suspensão da empreitada sem justa causa. Né? Então, se o empreiteiro, de acordo com o 624, sem justa causa, vier a rescindir unilateralmente a empreitada, né? Ou, utilizando os termos lá, suspender a execução da obra, né? Ele deve pagar ao comitente, ao dono da obra, uma indenização. Ele responde, o empreiteiro, por perdas e danos. Olha lá, né? Então, deve pagar os danos causados, lucros cessantes, se existirem. Né? Evidente, embora não esteja claro aí, né? Para que não haja, para evitar enriquecimento sem causa do dono da obra, o empreiteiro tem direito à remuneração pelo serviço, pela obra já executada até o momento da suspensão, da rescisão unilateral. Certo? É isso que está dizendo o artigo 624, ou seja, repito, a possibilidade de suspensão da obra por parte do empreiteiro. E ele está tratando dos casos de suspensão sem justa causa e dizendo que o empreiteiro, nesses casos, responde por perdas e danos. Só que o artigo seguinte, ele isenta o empreiteiro dessa responsabilidade, né? Isenta o empreiteiro de responder por perdas e danos,
porque ele apresenta os casos em que o empreiteiro pode suspender a obra. Ou seja, esses casos do 625 configurariam justa causa, né? Esses elencados aí no artigo 625. Né? Diz aí, poderá o empreiteiro suspender a obra. Inciso 1, por culpa do dono ou por motivo de força maior. Né? Então, um motivo de força, imagine que, culpa do dono, imagine que o dono não quite as despesas, os lucros, não faça os pagamentos adequados ao empreiteiro, os pagamentos contratados ao empreiteiro, né, que teria direito o empreiteiro, enfim. E nos casos de força maior, imaginem aí, por exemplo, a área onde iria edificar uma obra foi inundada, às vezes inundada definitivamente, né, invadida pelas águas do mar até, né? Enfim, é um motivo de força maior e que permite ao empreiteiro suspender a obra. Claro que não precisa ser inundada com água do mar, né? Só um exemplo caricato para se entender. Mas a inundação, por exemplo, é um motivo de força maior e que permite o empreiteiro suspender a obra. Né? O inciso 2 fala quando no decorrer dos serviços se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa. E o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Então, podem acontecer fatos supervenientes, né, a celebração do contrato, que dificultem a execução da obra. Né? Aí fala oriundos, por exemplo, de causas geológicas, o tipo do solo, aquilo que eu mencionei de se encontrar uma rocha que impede a construção, que dificulta demais a construção. Né? Hídricas, você encontra lençol freático, você encontra poço artesiano no subsolo, que se torna impossível ou praticamente inviável a continuação. Né? Enfim, ou outras semelhantes, né? Outras semelhantes dá para colocar, por exemplo, quando o dono da obra aumenta o projeto, né? Se bem que esse se encaixa mais no inciso 3. Olha lá, se as modificações exigidas pelo dono da obra por seu vulto e natureza forem desproporcionais ao projeto aprovado. Exatamente, encaixa aí. Ainda que o dono se disponha a arcar com acréscimo de preço. Né? Então, essa modificação imposta, exigida pelo dono da obra, né, era para construir uma casa, e agora ele quer um condomínio fechado com 20 moradias, com 20 residências. Né? Era uma empreitada de lavor, ou seja, o empreiteiro ia contribuir só com o trabalho, e ele quer alterar agora o contrato para uma empreitada mista, ou seja, o empreiteiro agora tem que contribuir também com o material. Né? Essas modificações, né, desproporcionais em relação ao projeto aprovado logo de início, né, mesmo que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço, né, autoriza o empreiteiro a suspender a obra, ou seja, a rescindir unilateralmente o contrato. Né? Porque esse inciso 3 decorre do seguinte: o empreiteiro ele não pode ser obrigado a assumir uma obra que seja muito desproporcional aos padrões estipulados no contrário, mesmo, repito, mesmo diante do pagamento, né, do acréscimo no preço, né, do acréscimo no pagamento pelo dono da obra. Né? O empreiteiro, gente, ele trabalha pelo resultado, né? Ele quer alcançar o resultado. Mesmo que ele possa fazer o serviço, ele tem uma previsão para finalizá-lo. Né? Então, acho que é justa
essa disposição do inciso 3 aí, né? Tudo bem, ele quer pagar mais, ele quer aumentar o projeto, ele quer alterar o projeto, vai pagar mais por isso, mas eu não quero, porque eu tenho uma previsão, após tal data eu tenho outro contrato para celebrar, eu tenho outras coisas. Isso autoriza, então, o empreiteiro, isso caracteriza a justa causa para o empreiteiro suspender a obra, certo? Suspender a obra significa aí, como eu já disse, rescindir unilateralmente o contrato, né? E para terminar definitivamente, diz o artigo 626 que não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. O óbito, a morte de qualquer um dos contratantes não constitui causa de extinção do contrato de empreitada. Tá? Apenas ocorrerá essa extinção se houver morte do empreiteiro e se o ajuste foi celebrado intuito personae, né, de caráter personalíssimo, né, ou seja, em atenção às qualidades pessoais do empreiteiro, como diz o artigo 626. Se não foi, né, os sucessores devem continuar na obra. Né? Se o dono da obra falecer, por exemplo, os seus herdeiros assumem seu lugar e respondem pelo pagamento, inclusive, do contrato, né? Mas aí até as forças da herança, como vocês verão no curso de Direito das Sucessões. Né? Então, o contrato da empreitada, ele também pode ser intuito personae, tá? Personalíssimo, né? Ou seja, feito conforme ou respeitando ou em consideração as características pessoais do contratante, né? Ou da pessoa contratada, né? Nessas condições, né, o empreiteiro não pode dar em substituição, dar a outra pessoa, né, transferir para outra pessoa, por exemplo, a realização da obra. Né? Agora, a empreitada, essa é a verdade, ela é utilizada quase sempre, né? O caso mais comum dela é para construção civil. Né? Mas ela também pode, por exemplo, ser estabelecida, né, ser feito um contrato de empreitada para uma criação técnica, né, por exemplo, a elaboração de um projeto, né, mudando de obra. Então, imagina um projeto científico, né, para uma pesquisa qualquer, né, pode ser feito um contrato de empreitada para a redação de um livro, para a redação de uma peça de teatro, né, para a criação de um vaso com argila, né, com barro, né, para fins de decoração, enfim. O que o 626 está dizendo é que se o contrato for feito em consideração, respeitando as qualidades pessoais do empreiteiro, né, aí ele se extingue com a morte do empreiteiro. Caso contrário, não. Tá? Eis, então, alguns comentários sobre o contrato de empreitada, né, com essa breve análise das disposições contidas no Código Civil sobre esse assunto, ok?